Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição do AutoCAD 2016 e nesta videoaula vamos ver uma funcionalidade que em inglês se chama Annotation Scale ou em português escala anotativa. Esta funcionalidade basicamente permite-nos definir entidades com uma escala especial que se adapta a diferentes vistas, especialmente no ambiente de composição, ou que chamamos em inglês o layout. Vamos ver esta funcionalidade tentando perceber um problema comum que espero vos seja claro para a compreensão deste comando. Para iniciar esta aula, preparei antes aqui um pequeno desenho. No caso, isto é um quadrado com 100 por 100 unidades de lado, que dentro tem um círculo com raio 20 e um outro mais pequeno com raio 5. Um desenho muito simples. 20 é maior espaço de composição, o qual também ainda não vimos em grande detalhe, o nosso layout, onde preparei o que chamamos 3 viewports, portanto 3 vistas. Temos aqui uma vista maior, onde temos o nosso desenho completo, e temos duas vistas mais pequenas, com o objetivo de ver pormenores deste desenho. No caso, vamos tentar ver uma parte de cada um dos círculos em cada uma destas vistas. E o problema que vos quero apresentar nesta lição tem a ver com quando estamos a aplicar escalas diferentes a cada uma destas vistas, os objetos aos quais pretendemos aplicar esta escala de anotação, no caso, nesta aula, vamos aplicar esta funcionalidade às dimensões. Portanto, eu vou ativar esta vista. Quando eu aproximo, no caso, queria ver este pormenor, dá para ver já efetivamente que esta dimensão não fica com o mesmo tamanho que a dimensão que eu tenho na minha vista original. Isto num espaço de composição, portanto, não fica correto e não fica graficamente bem. Portanto, o que pretendemos, no fundo, é ter uma uniformização, neste nosso exemplo, do tamanho das dimensões. Portanto, o que é que acontece? Eu vou fazer um bocadinho o procedimento ao contrário, porque a aplicação deste tópico, como vários outros que vamos falando ao longo destas aulas, requer algum planeamento e requer alguma antecipação naquilo que se pretende obter. Bom, mas para efeitos de exemplo, vamos ver isto um bocadinho ao contrário. Na minha vista principal, eu tenho aqui assim uma escala 1 para 1, está correto? Nesta minha vista, eu tenho aqui uma escala um bocadinho descabida porque, portanto, fiz aqui um zoom manual, mas vou-lhe aplicar uma escala mais correta, que será aqui uma escala de 4 para 1. Pronto, e cá está, a dimensão com o tamanho maior. E agora nesta vou aplicar uma escala maior, portanto até para mudar, uma escala de 8 para 1. E vou aproximar, aqui está ele, vou aproximar aqui a minha dimensão de raio 5. Portanto, ou seja, tamanhos completamente diferentes. Como é que eu corrijo isto? Venho ao meu espaço de modelação, vou escolher este objeto, podia ser o outro, mas vou escolher este para já. Vou abrir a janela de propriedades e vou dizer propriedade anotativa, sim. E vou fazer exatamente o mesmo procedimento para o outro objeto. Anotativa, sim. E agora tenho que ligar aos objetos, tenho que ligar valores de escala que sei que vão ser os valores que vou ter, neste caso, no meu espaço de composição. Portanto, eu estou em relação ao raio 20, vocês veem até que quando aparece este pequeno diamante, quando eu passo por cima dos meus objetos, quer este símbolo dizer, portanto, que isto são objetos anotativos. No caso tem só uma escala por defeito, quando eu aplicar mais escalas o símbolo vai mudar e vai aparecer um duplo diamante.
Portanto, eu vou agora aqui às escalas, vou abrir e vou dizer, portanto, isto é uma escala que está aqui por defeito, pronto, que é a minha escala original aqui do espaço de modulação, é esta, poderia ser outra, portanto não é muito importante aqui. Portanto, eu vou adicionar uma escala que sei que tenho do outro lado, vou adicionar uma escala de 4:1 neste objeto e fazer o OK. E agora veem que já tenho 2 diamantes. E vou, neste objeto aqui, vou adicionar uma escala de 8:1 e fazer o OK. Fecho. Também já tenho 2 diamantes. Portanto, e agora quando vou ao meu espaço de composição, aconteceu já uma coisa, portanto, alterou o que nós estávamos a trabalhar. Portanto, automaticamente, quando isto, como disse há pouco, deveria ter sido ao contrário. Portanto, para efeitos de mostrar o comando aqui, ficou deste modo. Portanto, o que acontece foi, olhando às escalas, colocou estes objetos com o mesmo tamanho da vista inicial. Portanto, isto porque eu liguei a escala 4:1 a este objeto, no objeto anotativo. Se eu, por qualquer motivo, vier a alterar a escala e puser, por exemplo, aqui 8:1, portanto, que não ficou definida neste, ficou definida para este, vão ver que, basicamente, o objeto, dimensão, fica com o tamanho original. Portanto, não respeita porque não tem esta escala unida na definição. E aqui a mesma coisa, aqui tinha 8:1, se eu puser 4:1, acontecerá o mesmo efeito. Pronto. Não acontecerá se eu fizer aqui o 20:1, ok? Ou o tal 8:1, neste caso aqui. Bom, espero que de facto este exemplo tenha sido claro do problema que vos quis mostrar para explicar este tópico. Certo que não vimos ainda a fundo a questão do espaço de composição e a criação e gestão destas vistas, mas veremos um pouco mais à frente neste curso. Mas espero de facto que a explicação tenha sido clara e que fiquem com este conceito relativamente simples, mas acho que bastante importante para o vosso futuro trabalho. Gostava de terminar também esta lição para dizer que isto é uma característica ou uma propriedade, como queiram chamar, que aplicamos normalmente a objetos tipo as dimensões, os textos, os padrões que aplicamos, por exemplo, quando estamos a indicar um tracejado de corte, mesmo os blocos, portanto, aplicamos a este tipo de entidades. Existem inúmeros exemplos onde podíamos demonstrar esta capacidade, este é simplesmente um, mas aplica-se efetivamente mais a entidades, sem ser completamente correto o termo, a entidades que vão ajudar na composição gráfica do desenho. Portanto, com este objetivo que foi aqui mostrado no espaço de composição.